Deus colocou no meu coração. E para ministrar para a igreja, primeiro ela veio de encontro a mim. Se encontra em Lucas 5, do versículo 27 até o versículo capítulo 5, 27 ao 32, amém? Que diz assim, que aqui na minha Bíblia fala a versão que Jesus chama a Mateus. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado no banco dos tributos públicos. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantando-se, o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros, os quais estavam à mesa com eles. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: os que estão são não necessita de médico, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Querido Deus, eterno Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Eu submeto, ó Pai, a Ti, Senhor. Ó Pai, que venha, Senhor, o fluir, ó Pai, o Teu Espírito, ó Pai, sobre a minha vida a cada dia, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, que venha quebrar todo o principado, ó Pai, toda a potestade, Senhor, tudo que opõe a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, querido Pai amado, Pai, que venha, Senhor, resplandecer, Senhor. Pai, que venha, Senhor, ó Pai, ó Pai, que venha, Senhor, ó penetrar, Senhor, ó Pai, a Tua palavra como espada, Senhor. Ó Pai, espada penetrante, Senhor. Pai, eu submeto a Ti, ó Pai, Teu Santo Espírito, Senhor, que venha falar, Pai, no nosso coração, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja, Senhor. Pai, que eu seja usada por Ti, ó Senhor, usado por Ti, Senhor, da maneira que Tu queres, Senhor. É que eu peço, Pai, e já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos ver que a Bíblia ela fala aqui sobre o chamado de Mateus. E se nós formos analisarmos, irmãos, nós formos ver a vida dos discípulos, a todos aqueles que Jesus chamou para ser o discípulo, que chamou para andar junto com Ele, para estar fazendo parte dos 12 e para que andar junto, para que transformar, para que mudar uma nação, para que para que eles levassem a palavra de Deus aos cativos, aos necessitados, aqueles que não tinha como chegar até Jesus. Porque a religiosidade ela sempre afastou o povo de Deus. Ela trouxe muito as doutrinas e acabou afastando o povo de Deus. E Deus levantou os discípulos para quê? Para que pudesse ir até eles, para que pudesse chegar até eles, para que pudesse não convencê-los, que quem convence é o Espírito Santo, mas sim informar aquilo que já em Isaías já tinha profetizado para nós, para a igreja, para que pudéssemos estar agarrado no Senhor Jesus. E 700 anos antes, irmãos, e Jesus, quando pregava, ele pregava sobre Isaías, ele falava sobre Isaías, aonde estava a promessa. Só que muitos deixaram de lado e foram vivendo numa religiosidade. E tudo que ocorria com os discípulos naquela época é tudo que acontece hoje, irmãos. Se você for colocar naquela época o que os discípulos passavam, não é diferente. E como eles eram diante daquele povo. Eu fitei algumas coisas aqui que os discípulos, eles eram tudo imaturo, impulsivos, perplexos, ignorantes, cheios de preconceitos.
instáveis, incrédulos, mentirosos. Tinha de tudo para dar errado, irmão. E deu certo. Os discípulos tinham tudo para dar errado, pelo que eles tinham em si. Tinha tudo para dar errado, irmão. Mas deu certo. Porque, irmãos, todos os discípulos, eles punham aquilo que eles tinham para Jesus. Todos os discípulos, eles expor as suas fraquezas, as suas atividades. Jesus, ele sabia, porque os próprios discípulos mostravam para ele aquilo que eles eram, naquilo que eles passavam. Irmãos, e tudo que nós não se expomos a Jesus, o que nós fazemos expõe a gente. Tudo que nós não expor para Jesus, o que nós fazemos expõe a gente. Ele vai expor você. Eu tive uma referência sobre Pedro. Pedro disse que não negaria Jesus. Só que ele negou Jesus. Judas queria vender o perfume para dar aos pobres. Mas Judas não queria para dar aos pobres, queria para ele. Toda a oferta, tudo aquilo que ele arrecadava era para ele que ele queria. Então, o Tomé ele presenciava todos os milagres de Jesus. Só que na ressurreição de Jesus ele não acreditava. Ele passou por tudo, viu todos os milagres, viu tudo aquilo que Jesus fez. Só que na hora da ressurreição ele falou: não, se eu pelo menos tocar, aí eu creio que ele ressuscitou, que ele ressurgiu. E sendo que ele já tinha o que? Ele já tinha uma palavra. Então, por mais que os discípulos não falavam, mas o que eles praticavam, o que eles faziam, expunha eles. E quando Jesus chama Mateus, ele fala aqui no versículo 27, e fala assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Irmão, a Bíblia fala aqui sobre um publicano, fala sobre escribas, fala sobre fariseus. O que acontece? O publicano, ele cobrava o tributo. Então os publicanos, ele era o quê? Ele era ignorado pelos judeus. E os escribas era o quê? Era o perito da lei. O escriba, ele via, mas só que ele só criticava, ele condenava, ele já expunha, sem mesmo vendo, mas expunha a atitude das pessoas. E os fariseus é o que era? Ele era o quê? Ele é o partido religioso fundamentalista. De tudo que aquilo que ele fazia, ele colocava um fundamento para o quê? Para distorcer e virar o quê? Religiosidade. Muitas das vezes eles faziam, e só que com a religiosidade deles, eles não se mudavam, mas só que ele fazia errado, só que ele criticava o quê? O que o povo fazia, não o que eles faziam, aquilo que ele fazia. E muitas das vezes, irmão, nós até passamos, muitas vezes como um publicano, como um escriba, como um fariseu, nós passamos por várias, mesmo querendo ser discípulos de Jesus, mas só que nós muitas vezes enquadramos em muitos, nesse fundamento aqui. Porque eu posso estar na igreja, irmão, como um desses personagens, mas não por quem eles são, mas não por que eles estão fazendo. Entendeu? O problema não é o que fazemos. O problema não é o que eu faço, irmão. Porque aquilo que eu faço, eu erro, eu reconheço. E sou perdoado. Mas o que eu continuo praticando é a mesma coisa de não dar valor pelaquele que nos perdoou. Se nós continuamos fazendo, a gente continua fazendo errado, é que nós não demos crédito àquele que nos perdoou na cruz. E se nós julgarmos como os escribas ou como os fariseus, nós também estamos na mesma maneira do que eles, ou somos piores, e não reconhecendo aquilo que Deus fez para a nossa vida. E Jesus, ele sempre deu uma direção, irmãos. Jesus sempre nos deu uma direção, porque sempre aquele que vem a mim,
Só aquele que vem a Ele que vê o Pai. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, nós temos que estar ao pé de Jesus. Queremos ser discípulos, temos que estar nos pés de Jesus. Não adianta nós querer nos separar, porque nós já fomos pegos por Ele, irmão. Então, aquele que é discípulo de Jesus, não adianta tentar separar, porque Jesus, Ele não vem de encontro com a gente a cada dia. Mateus, Deus ele deu uma palavra para Mateus. Jesus ele deu uma palavra para Mateus. Ele disse assim: segue. Ele deixou tudo, irmão. Mateus ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele deixou tudo por tudo. Irmãos, tudo tem que partir de nós. Porque nós já temos uma palavra, irmão. Deus ele já nos deu uma direção, Deus já nos deu uma palavra. A Meg tem uma palavra, irmão. Santa Júlia tem uma palavra. São Leopoldo tem uma palavra. São José dos Campos tem uma palavra, porque já foi ministrado em nós. Nós como igreja, irmãos, nós temos que virar a chave, irmãos. Virar a chave de São José dos Campos. No carnaval, o prefeito dá a chave para o Rei Momo. Jesus já deu a chave da cidade para nós, irmão. Jesus ele já deu a chave. Nós somos uma geração, irmãos, para transformadoras, irmãos. E a transformação, ela tem que chegar de nós, irmãos. Não tem como, irmãos, eu querer transformar pessoas, se eu não ser transformado, irmão. Não adianta eu querer transformar pessoas se eu não ser transformado. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Todos aqueles que tinham enfermidades, todos aqueles que tinham enfermidade na Bíblia, todos aqueles, Jesus ele pegou e fez o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Todos aqueles que estavam com enfermidade, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? A profissão de Mateus não era nada digna, irmão. Aquilo que Mateus fazia não era nada digno. Só que Mateus, ele teve o que, irmãos? Eu posso dizer, Mateus, porque naquela época os publicanos, muitas das vezes os publicanos, eles colocavam pessoas, eles contratavam pessoas para cobrar os impostos. Para o quê? Para que ele não aparecesse. Os publicanos, ele colocava pessoas, eles sentavam ali, ficava administrando as coisas e contratava pessoas para cobrar as ofertas. Por quê? Para que eles se safar, para que não dizer que ele, pelos judeus, para que eles não fossem julgados pelos judeus, para que não fossem discriminados pelos judeus. Só que Mateus, ele tinha algo diferente, irmãos, quando Jesus chamou Mateus. Porque ele não estava nem aí pela reputação dele. Mateus ele não estava nem aí, ele estava sentado na coletoria cobrando os impostos. Ele estava ali cobrando os impostos. Então Jesus ele viu, eu vi algo diferente nesse rapaz. Por isso que Jesus chamou ele, porque eu vi algo diferente nele. E ele, irmãos, ele obedeceu uma palavra de segue-me. E ele, o que ele fez? Largou tudo. Porque muitas das vezes nós acumulamos muitas coisas. Nós acumulamos muitas coisas e fica com medo de desprender delas.
Nós acumulamos muita coisa dentro de nós e tem medo de prender. E a Bíblia fala que aonde está o teu coração está o teu tesouro. A Bíblia é bem clara, irmãos. Nós temos que, como está, desapegar de muitas coisas dessa vida. De muitas coisas em nossas vidas. Não é, irmão, muitas coisas não é coisas materiais, é coisas pessoais. É coisas pessoais. O que nos está tirando do caráter de Cristo, do que está nos desviando do foco do reino, daquilo que nos transforma, mas em algo diferente, o que a Bíblia diz que eu sou, o que Jesus diz que eu sou e para onde eu vou. Para onde eu quero ir? Que caminho eu estou seguindo? Irmãos, Jesus quando falou para Mateus, segue-me, não foi em fileira, irmão, não foi em fila, para ficar atrás de Jesus. Quando Jesus chamou Mateus, era porque ele queria Mateus lado a lado com ele. Quando Deus nos chama, não é para ficar atrás, é para ficar lado a lado. Muitas das vezes, irmão, nós estamos igual os discípulos no caminho de Emaús, que viu Jesus estava do lado dele. Jesus estava todo o tempo falando com ele. E ele falava, você é um peregrino que não sabe o que aconteceu, que Jesus padeceu, foi crucificado, e esperando ali a ressurreição, e sendo que Jesus já estava. Só que eles só descobriram que Jesus tinha ressuscitado no partir do pão, quando ele estava sentado e Jesus partiu o pão. Quantas das vezes nós só reconhecemos Jesus na nossa vida só na hora da ceia, só quando estamos para ceiar que nós lembramos de Jesus e esquecemos dele em todos os outros caminhos, e não ouvimos mais a voz dele, e não participamos mais de vida com ele. E por isso que Jesus, ele não escolhe, irmãos, pessoas perfeitas. Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Ele deixa muito claro, eu não vim para justo. Se nós dizemos justo, estamos fora, irmão. Nós temos que aumentar o nível de justiça. O nível de justiça, ele tem que ser aumentado. Nós somos justificados por Cristo, justificados pela fé. Mas, se nós não andarmos em alinhamento, nada vai mudar. A geração não vai ser transformada. A nossa vida não vai ser transformada. Quem está do nosso lado não vai ser transformado. Hoje é muito fácil parar, irmãos. Por isso que Jesus falou, segue. Porque depende de você, depende de nós. Ele já te deu uma palavra, ele já nos deu uma palavra, então segue. Ah, mas eu não consigo. Segue-me. Ah, vou passar a luta. Segue-me. Eu não tenho isso. Segue-me. Se nós só olhar Jesus, como foi falado, só aquela cruz, nada vai mudar na nossa vida. A cruz foi um exemplo que nós tínhamos que levar ela, nós temos que levar ela cada dia. Mas, irmãos, passou disso, nós temos a morte, passou a morte, agora é ressurreição, irmão. A vida, a nossa vida que nós tínhamos era passado. Nós temos que estar morto. Quem está morto, a vida é passado. A vida é passado, irmãos. Então, só que Jesus, ele não é bom de passado, irmãos. Jesus,
Ele não está nem aí para o seu passado. Jesus, Ele está querendo saber do seu futuro. Ele sabe o seu futuro. Ele é a esperança da glória. 2 Coríntios, ele fala assim: eis que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorie nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Irmãos, a graça de Deus nos basta, mas nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar. Porque, irmãos, em João 6, do 41 ao 71, Jesus explica que Ele é o pão que caiu do céu. Jesus explica que Ele é o pão da vida. Jesus explica que Ele é tudo para nós. Só que se olha, até o número, irmãos, é meio atrapalhado, porque em João 6, 66, Jesus ele explicou tudo o que Ele era. Só que em João 6,66 ele fala: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com Ele. O que ele fala assim: a minha graça te basta. Ele fala: aquele que quer vir por mim, pega sua cruz e siga-me, né? Aquele que quer vir após mim. Nós temos que andar um pouco mais à frente, irmãos. A igreja tem que andar um pouco mais à frente. A igreja ela não pode mais ficar atrás. A igreja ela tem que estar à frente. A igreja ela não pode ficar só em altares, irmãos. Em altares que não adorem mais a Deus. Nós temos que entrar em nível de adoração, intercessão e proclamação. Em todo avivamento, irmãos, todo avivamento tem que começar dentro de nós. E nós não podemos esquecer, irmãos, que muitas das vezes nós esquecemos. Muitas das vezes nós falamos em avivamento, só que nós mesmos nós paramos. Avivamento não é moda. Não é moda, nós temos que prosseguir. Prosseguir o quê? Prosseguir para o alvo. Se a igreja parar, ela vai estabilizar, ela vai virar na religiosidade de volta, ela cai de volta para o mesmo erro que ela praticou. A igreja volta de novo. E Jesus, Deus, nos elegeu nele antes da formação do mundo. Então, irmãos, nós temos o quê? Nós já viemos do céu. Nós estamos aqui passando na terra. Só que a origem nossa, irmão, não é aqui. A origem é céu. A origem dos filhos de Deus é o céu, não é a terra. Jesus nos formou da terra. Só que nós estamos, irmãos, nós estamos fazendo igual aquele povo, que nós estamos colocando bezerro de ouro, irmãos. Nós estamos fazendo bezerro de ouro, nós não podemos mais. Não somos melhores que ninguém. Nós temos uma palavra que eles recusaram. Nós temos uma palavra que a igreja recusou. E por isso que nós temos que viver essa palavra. A igreja esqueceu dessa palavra. A igreja ela começou a viver por modas e esqueceu da verdadeira palavra, que é Cristo. E se nós começarmos a viver num grau de religiosidade, nós vamos voltar da mesma maneira. E por isso que Jesus, ele nos não quer trazer de encontro, irmãos. Ele não quer trazer de encontro para que possamos a ser moldado por Ele de volta, irmãos. Porque muitas práticas nossas, muitas coisas que nós
deixamos, porque, irmãos, a moda do apostolado, né? Das igrejas. Tem muitas igrejas, irmãos, que só tem fachada. Porque nós não podemos também levar uma palavra e não viver o reino. Senão nós vamos ficar também só na fachada, irmãos. Se nós não tiver compromisso com aquilo que Deus já nos alinhou, nós vamos fazer da mesma maneira. Eu quero ser filho, mas não quero submeter ao pai. No versículo 29, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros, os quais estavam à mesa com ele. Irmãos, nosso lar é o primeiro lugar a ser transformado. É no lar que começa a transformação. Mateus, logo que ele viu, que ele sentiu, que ele pôde participar do poder e da glória só onde Jesus passava. Irmãos, só foi com uma palavra, irmãos. Jesus não precisou falar para ele: você é publicano, você é pecador, você faz isso, você faz aquilo, você tem que parar com isso, você tem... Não, Jesus falou assim: segue-me. E ele já fez primeiramente banquete dentro da sua casa. Irmão, se a minha casa não posso receber pessoas, eu nem posso estar lá dentro dela. Jesus, ele sempre, a primeira parte que ele fez foi família, casa. A Bíblia fala muito em casa, casa espiritual. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. O véu foi rasgado para isso, para nós ter o livre acesso. Nós somos a casa de Deus, santuário de Deus. E se nós não começar a transformar os princípios de Deus, tudo vai à ruína. Eu vejo ali, irmãos, que Mateus, ele fez, a primeira coisa que ele fez ali na casa dele, acho que a primeira célula da igreja foi na casa de Mateus, porque ali ele chamou tudo, porque Jesus já estava lá dentro. A primeira célula que ele fez ali foi ele chamando ali Jesus. Ele já levou Jesus, já fez um banquete para Jesus na casa dele. E ali foi a primeira célula, porque Jesus já estava ali, porque ele já tinha sido transformado. Irmãos, e eu vejo também, irmãos, eu vejo como Mateus, eu acho que eu, na minha mente santificada aqui, eu vejo aqui, irmãos, que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Irmãos, se Zaqueu era chefe do publicano, Mateus era funcionário dele, certo? Irmãos, Zaqueu, ele subiu numa árvore, irmãos. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Mas espera aí, eu acho que eu aqui na minha teoria aqui, eu falo assim: mas por que Zaqueu subiu naquela árvore com a curiosidade para ver Jesus? Irmãos, se ele não tinha visto Mateus transformado, eu aposto que ele falou assim: poxa vida, se Jesus transformou Mateus, eu também posso ser transformado. Irmãos, algo que está em nós tem que formar curiosidade, irmãos, nas pessoas. O que nós carregamos tem que gerar algo nas pessoas, não dúvidas.
No 30 ele fala aqui que os publicanos, sobre os publicanos, irmãos, e sobre os escribas. Irmãos, os publicanos, apesar de tudo ali, eles entenderam o chamado. Porque aquele que deixa Jesus entrar, o Mateus deixou Jesus entrar, e os publicanos e pecadores entraram junto, é por quê? Porque eles queriam ser transformados também. Quem é transformado, irmão? Aquele que entende o chamado. Porque você sabe, nós sabemos, irmãos, que nós não estamos aqui para nós. Nós estamos para servir pessoas. E se eu for começar a reter tudo, irmãos, eu vou virar um obeso espiritual e não vou transformar ninguém. Nós temos que liberar, irmãos. Essa palavra ela tem que ser liberada. Mas ela tem que ser, muitas das vezes, não com palavras, mas com atitude. Não com palavras, mas com experiência de vida. Irmãos, tudo que nós passamos, ou o que nós vivemos, ela só serve de experiência. Eu tenho um ditado muito interessante que eu falo na minha vida, que o meu passado só serve de referência para mostrar o quanto eu fui mudado e transformado por Deus. Então, a única referência que eu tenho do meu passado é que eu olho para trás e eu vejo assim que eu não posso mais voltar àquela vida medíocre que eu tinha e perder tudo, porque eu larguei tudo por tudo, irmão. Eu não posso perder isso que Deus me colocou. E a igreja, irmãos, ela está muitas vezes igual os fariseus e os escribas. Eles conheciam as leis, mas só que eles mesmos colocavam o quê? Fundamentos de religiosidade. Irmãos, não apenas conheça o seu chamado, entenda ele. Entenda. O temor do Senhor é sabedoria, apartar-te do mal entendimento. E nós só vamos conseguir atender o nosso chamado com entendimento. Irmãos, e Jesus ele fala, Deus ele fala, ele é o que ele quer dar de graça, irmãos, para cada um. Sabedoria e entendimento. Não sabedoria própria para nós, mas em prol das pessoas, irmão. Em prol do reino de Deus. Aquele que chega sozinho em algum lugar é com alguma coisa errada ele fez no caminho. Não ande sozinho, irmão. Ande com Cristo. Nunca ande sozinho. Porque se você se perder, não vai ter ninguém para te auxiliar. Quem anda sozinho não tem amigos, irmão. Quem anda sozinho não tem amigo. Agora, o porquê que eu não tenho amigo? O porquê que eu distancio pessoas? Sabe por quê, irmão? Porque agora você está com Cristo. Por isso que você não tem amigo mais. Agora você tem irmãos. Porque amigo, ele só te dá tapa nas costas. Você faz parte da família de Cristo. Amigo, só lá no mundo. E você entrou para o reino de Deus. Todos nós entramos para o reino de Deus. Por isso que nós temos que entender o chamado. Entenda. Porque Deus levantou você.
Entenda por que Deus colocou você. Entenda o porquê Deus usa você. Se você gagueja, é a maneira correta que Deus fez para a pessoa entender você. No 31, irmãos, e Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: os que estão sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão enfermos. Por que, irmão, Jesus colocou isso, pronunciou essa palavra? Ele é o médico dos médicos. Só um médico pode conhecer o seu paciente. Só um médico te entende, irmão. Não é a medicina terrena, é Cristo. Irmãos, a Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela fala muito sobre uma doença, a lepra. Eu acho que na Bíblia inteira, a que mais é mencionada é a lepra. Eu vejo que hoje, irmãos, a igreja, a maior doença da igreja é a lepra. Sabe por quê, irmãos? A lepra, o foco maior da lepra, ela começa a afetar os olhos das pessoas. Sabe aquela pessoa que você não consegue olhar para ela? É lepra. Aquelas pessoas que você não consegue aturar, é lepra. Aquela pessoa que você não consegue amar, é lepra. A lepra também, irmãos, ela afeta muito as mãos, os braços. Sabe aquela pessoa, irmão, que você não consegue mais dar a paz do Senhor para ela e nem abraçar ela? É lepra. Sabe aquela pessoa que você não consegue ver ela transformada, irmãos? É lepra. Se eu carrego Cristo, por que eu não posso levar Cristo até as pessoas? Por quê? É lepra. E nós, irmãos, temos o sacerdote, o único sacerdote, que falou para nós: examine o homem a si mesmo. No Antigo Testamento, a lepra, leve para o sacerdote que ele vai te analisar. Irmãos, temos que parar, a igreja tem que parar de ser dependente de homens e ser definitivamente dependente de Deus. O inimigo, ele só quer trabalhar na mente das pessoas. Que tudo procede, irmão, da nossa mente. Tudo procede. Todo mal procede. O procedimento da mente é pior do que o dinheiro, irmão. Que a raiz de todos os males começa por dinheiro, certo? Mas a mente da gente é que ama ele. E a lepra, quando o leproso, ele começa a sentir que um órgão dele, o braço ou o olho, a lepra, ela é tão forte, irmãos, que ela começa a fazer você perder a sensibilidade.
você já não consegue mais sentir aonde ela está. A igreja hoje ela está insensível, irmãos. Ela não está mais buscando a dor dos outros. A dor do meu irmão é minha dor. O conforto do meu irmão é o meu conforto. O choro do meu irmão é o meu choro. Ela te faz você perder o toque. Ela te faz você perder a dor. Porque aonde tem lepra, irmãos, se você passar uma faca, você não sente mais nada. Ela faz você perder o calor, aquele abraço que você dava. E até o frio, irmãos, que é para refrigerar, para refrigerar a alma das pessoas. Aquilo que você tem, aquilo que você tinha, que quando você abraçava, as pessoas eram transformadas, que as pessoas eram mudadas, que as pessoas sentiam, é por causa da lepra. Só que isso, irmãos, é uma enfermidade. Se você for procurar essa enfermidade no homem, para o homem te curar, você não vai conseguir. Sabe por quê, irmãos? Em João 5:2, ele deixa muito claro sobre o tanque de Betesda, que ele tinha 5 alpendres, irmãos. Ali, irmãos, era um hospital com 5 pavimentos. Que alpendre fala sobre laje, laje fala sobre cobertura. Laje ou telhado, ela fala sobre cobertura. Ali, irmãos, poderia ter vários tipos de médico. Para cada espécie, para cada doença ali. E naquele lugar, irmãos, tinha coxo. Tinha bastante enfermos, tinha cegos, tinha mancos, tinha pessoas ressecadas. Só que sabe o que acontece? Esses estavam esperando o movimento da água. Esses enfermos, cegos, mancos, ressecados, estavam esperando o movimento da água. Só que tinha um cara, irmãos, estava deitado ou sentado, não sei como é que ele estava. Há 38 anos. 38 anos, irmãos. É uma geração, irmãos. O cara que tinha o poder de transformar uma geração, ele estava há 38 anos sentado ou deitado. Mas sabe por quê, irmãos? Ele não estava esperando o movimento da água, irmão. Ele estava esperando alguém pegar ele para jogar lá, irmão. Não espere do homem para te colocar em algum lugar. Você vai ficar esperando, irmãos. Só tem Cristo. Porque, irmãos, que há 38 anos é impossível, irmãos. Se ele chegou até ali, ele não foi sozinho até ali, irmãos. Para onde ele ia se alimentar, irmãos? A algum lugar ele ia. Em 38 anos é difícil, um lugar aonde era, como é que se diz? Que ninguém queria ir, irmãos. Como que ele se alimentava? Então, muitas das vezes, ele não queria ser mudado. Ele queria sempre buscar algo em pessoas. E nós, como igreja, não podemos mais, irmãos, ficar esperando. Tem que esperar de Cristo, não esperar de pessoas. Para mim mover aquela cadeira, irmãos, tem cadeira que eu movo sozinho. Tem cadeira que eu preciso de pessoas. Muitas das vezes, irmão, tem coisas que você precisa de pessoas. Tem coisas que você precisa de Cristo. Jogue você mesmo em Cristo, irmãos. Jogue. Se joga para os braços do Abba.
que pessoas nenhuma vai completar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você já é completo em Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. São José dos Campos são filhos de Deus. Essa cidade, irmão, será transformada. Irmãos, e nós temos um lugar, uma casa, uma palavra, um transformador. E nós estamos debaixo, irmãos, de 5 ministérios, irmãos. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Nós temos uma casa que está seguindo para os 5 ministérios. Já tem os 5 ministérios completos. Já tem a cobertura essencial. O que nós estamos esperando para pular no braço do Abba? Já está dentro de nós, irmãos. Cada um foi levantado, e cada um que já chegou aqui, já chegou para transformar essa terra. Você acha que foi à toa que Jesus trouxe você até aqui? Você acha que não tem propósito? As paredes não é nada, irmãos. Tudo já está dentro de nós. Só que Jesus está aqui, irmãos. Hoje, Ele quer uma coisa: não fique mais 38 anos esperando. Já pule no braço do Pai. Volte para o médico dos médicos, todas as lepras, tudo aquilo que Ele já está aqui, ó, para que nós sejamos transformados e curados, irmãos. Porque nós só vamos conseguir transformar a geração quando formos curados. E nós temos uma palavra, e essa palavra é: curados para servir. Ayaz Xará. Nós temos isso, irmão. Nós já temos essa palavra. Carregue Cristo, carrega essa palavra, carrega aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. Não deixe perder ela, não deixe. Não seja igual aqueles discípulos no caminho de Emaús, que só reconheceu Ele na ceia. Não espere partir o pão, já parte o seu coração hoje para Cristo. Porque a transformação, ela é de dentro para fora. Eu não preciso mais mostrar para ninguém se eu estou transformado. Eu tenho que examinar eu mesmo. Porque se o irmão me examinar, ele vai achar defeito. Só que Cristo, Ele já deixou para nós. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, nas minhas fraquezas. Porque Ele é forte o suficiente, irmão, para nos curar, para nos transformar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E hoje é dia, irmãos. Volte, abrace, ame, porque Ele é o melhor para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus.